Bem-vindo ao canal Experiência com Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Francisco da Silva. Atualmente, missionário na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, sou membro da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Pastor presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira. E eu estou muito feliz, estou feliz mesmo com esta oportunidade de usar este meio de comunicação, sabe para quê? Para transmitir uma mensagem de fé, uma mensagem de transformação, uma mensagem de poder, porque é exatamente a mensagem que eu recebi, a mensagem que mudou minha história. Eu quero compartilhar com você a experiência vivida, experiência com Deus. Não quero contar a história que eu vi alguém dizer. Eu não quero contar a história, compartilhar com você, quem sabe, a história do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, o Deus de Jacó, não, o Deus de Elias. Não, eu quero compartilhar com você a minha história, falar para você aquilo que Deus fez na minha vida. E com certeza, o que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida. Deus tem todo o poder, Ele não muda, Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Confiando no seu poder, confiando na sua grandeza, tá? É que eu estou me dirigindo a você. Então, você vai encontrar aqui, você vai encontrar uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança. Você vai encontrar, com certeza, a palavra que vai lhe orientar e vai suprir sua necessidade emocional e espiritual, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Bem-vindo ao canal Experiência com Deus. Se você não está inscrito, se inscreva-se, está bem? Pode, com liberdade, compartilhar esta mensagem. Compartilhe com quem você deseja, tá? Comunique, anuncie. Vamos junto anunciar a grandeza de nosso Deus. Assim como Deus transformou minha vida, com certeza transformará outras vidas. É desta forma que nós vamos dando testemunho, verdade? Vamos testemunhando a grandeza de Deus. Então, que Deus lhe abençoe. Não perca a oportunidade, mais uma vez, de se inscrever, está bem? Não perca essa oportunidade. E vamos junto anunciar ao mundo a grandeza de um Deus que jamais cambiou. Um Deus que atua hoje. E o exemplo disso é o que Ele fez na minha vida. O exemplo disto é o que Ele fez na minha vida. Eu sou testemunha de que Deus existe e que Ele muda a história de qualquer pessoa que creia em sua palavra. Todos, que Deus abençoe. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder, compartilhar com você uma palavra de Deus. Eu quero, antes de nós iniciarmos nossa palestra, vamos dizer, nossa palestra, quer dizer, uma forma bem simples, tá? Compartilhar com você uma palavra de Deus. Eu quero ler no Salmo de número 113. Salmo de número 113, versículo de número 1. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Ele é maravilhoso. Ele é glorioso, é digno de ser adorado, é digno de ser glorificado. Vamos ler aqui, Salmo de número 113. Você pode abrir sua Bíblia comigo, não vamos tomar muito tempo, queremos ser breve, sabemos que o seu tempo é precioso, o seu tempo vale muito, né? E especialmente o versículo de número 5, né? Salmo 113, versículo de número 5, que diz: Quem é como o Senhor nosso Deus, que se senta nas alturas, que se humilha para olhar o que está nos céus e na terra, e levanta del pó el pobre, e do muturo ergue o necessitado, e faz sentar no meio dos príncipes do seu povo, faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre, mãe de filho, louvai ao Senhor. Meus queridos, com este versículo bíblico, eu quero, neste momento, agradecer a nosso Deus, também agradecer a pessoa de um amigo, meu concunhado, irmão Douglas Vieira, que tem constantemente, ele tem incentivado, tem nos incentivado a contar nosso testemunho, também a contar nosso testemunho de uma forma progressiva,
Ele sempre diz, pastor Francisco, você tem que contar o testemunho na íntegra, né? Não, às vezes, não fazer como o senhor faz, o senhor conta um pedaço aqui, conta outro pedaço ali, e as pessoas, elas precisam ter essa informação, que é importante o senhor dar testemunho da grandeza de Deus. Então, nosso irmão Douglas Vieira é que tem nos incentivado, quero agradecer a ele, nesse momento, a minha cunhada também, a minha cunhada, na verdade, a minha cunhada, Amanda Rosiana, né? Que Deus abençoe. A minha esposa, Amanda Rosana, meu filho, Franciele, Misael, que tem sido uma coluna, né? Tem nos ajudado no nosso ministério e estou feliz com a vida, né? Com a vida deles que Deus tem nos presenciado, Deus tem nos dado de presente, né? Essa companhia. Então isso nos deixa muito felizes. Bom, para você que não me conhece, também eu sou pastor Francisco da Silva, tá? A minha história começou lá no Ceará, dia 5 de julho de 73, 5 de julho de 1973, é a data do meu nascimento. Eu não vou entrar muito em detalhe em relação ao relacionamento do meu pai com a minha mãe, porque eu desconheço, né? Inclusive eu estava pensando que eu vou chamar a minha mãe para ela contar a sua versão, né? A sua versão de como conheceu meu pai biológico. Eu não tive a honra de conhecê-lo. Inclusive eu viajei. Eu fiz uma viagem desde o Rio Grande do Sul até o Ceará para tentar encontrar com meu pai. Mas quando cheguei, né? Quando eu cheguei já o meu pai havia falecido já há 10 anos, então eu não tive a oportunidade de conhecer o meu pai, mas eu conheci o irmão do meu pai, conheci 2 irmãos do meu pai, né? O meu tio Francisco e o meu tio Antônio, né? Então, isso já foi uma benção para mim, porque aí eu tive essa oportunidade maravilhosa de conhecer os meus familiares de parte do meu pai, tá? E eu sei que, segundo aquilo que eu tenho, as informações que eu tenho, por não um bom relacionamento entre minha mãe e meu pai, a minha mãe se separou do meu pai. E quando se separaram, minha mãe veio do Ceará, né, da cidade do Juazeiro, do Ceará. Ela viajou para Canhotinho, né, Canhotinho, no Pernambuco. Então veio para o Pernambuco. E lá no Pernambuco, né, minha mãe fez uma nova vida, tá? Passou muita dificuldade, inclusive eu vou conversar com ela para dar um testemunho, sua experiência ali, em sua experiência nessa trajetória da separação do meu pai, né? Contraiu um novo matrimônio, enfim. Então, se minha mãe, vou conversar com ela para que ela dê o testemunho. Seu nome é Maria de Leusa Frazão, Maria Frazão de Moraes. De Leusa é o apódo que nós conhecíamos a mãe, né? Todo mundo chama de Leusa, mas é Maria Frazão de Moraes. E o resultado o que eu me recordo, o que eu posso lembrar, o que realmente posso lembrar está relacionado já à minha idade dos 6, 7 anos, né? Não muito atrás disso, eu não me lembro muita coisa, mas eu lembro que minha mãe casou-se, né, por segunda vez, né? Entre esse novo matrimônio, ela teve um relacionamento. Desse relacionamento nasceu o meu irmão. Eu sou o primogênito, nossa família é formada por 7, né? E nasceu o meu irmão, que é o Edson. E eu sei que nesse momento aí, minha mãe, enfim, não entendo bem, né? Nunca me aprofundei bem no assunto, mas o resultado foi esse aqui. A minha mãe, para casar-se por segunda vez, o meu padrasto fez uma proposta, e a proposta foi que o menino recém-nascido, que tinha meses de nascido, né, tinha ali que são 6, 8 meses, não sei bem, ele fosse dado em doação, ele fosse doado, né, e ele me assumiria que eu era o maior. Então, e bom, e ela aceitou a proposta. Então, minha tia
ela veio e levou o meu irmão, né? Foi doado o meu irmãozinho para a minha tia. E o interessante é que a única imagem que eu tenho naquela época é que eu tinha uma mamadeira, e a mamadeira era o meu predileto, né? Eu amava aquela mamadeira. E justamente o meu irmão levou consigo a minha mamadeira. Minha mãe comprou uma mamadeira nova, parecida, igual, na verdade, mas não tinha o mesmo gosto, não tinha o mesmo cheiro. E então, aqui ficou aquela imagem de que alguém havia saído de casa, levado minha mamadeira e que era o meu irmão. E dali o negócio foi ficando difícil, porque eu fui tomando consciência de que aquele que levou a minha mamadeira era o meu irmão. E daí por diante começou o diabo, né? Satanás começou a ministrar no meu coração que a minha mãe havia dado o meu irmão, trocado o meu irmão por aquele homem. E o resultado é que eu passei, em vez de eu amar o meu padrasto, apesar que ele procurou sempre ser uma boa pessoa comigo, ele procurou fazer o melhor por mim. Mas eu tinha aqui na minha mente constantemente de que a minha mãe havia trocado o meu irmão, né, que era tudo o que eu queria na minha infância, era ter um irmão para brincar, era tal, etc. E foi trocado, então criou no meu coração aquela ira. E eu passei, em vez de amar o meu padrasto, eu passei a odiá-lo. E o ódio foi tão forte que, pessoa a ver desavença, eu me tornei um menino rebelde, né? Me tornei insuportável, a ponto de que eu fugia de casa. Eu fugia de casa e minha mãe ficava enlouquecida. Eu fugia de casa e ia para a rua. Então, se eu dormia, nesse momento que eu fugia de casa, eu dormia na calçada, comia nos baldes de lixo, né? E isso foi duplicando o ódio, a ponto que passei realmente a odiar minha mãe, odiar meu padrasto, odiar todo mundo da minha família. E eu preferia mil vezes buscar um pão velho, um pedaço de carne podre, comer num balde de lixo, do que me sentar junto com meu pai, minha mãe, né? E almoçar com eles. Parecia que a cama em casa tinha espinho, né? Então eu preferia dormir nas calçadas. Isso foi algo terrível, terrível mesmo, foi algo que insuportável, algo que eu não consigo explicar como Satanás consegue fazer isso na vida de uma pessoa. E hoje eu entendo perfeitamente, depois que conhecia Jesus, né, depois que ele modificou a minha história, que ele me abençoou, então eu consigo ver quanto eu era infeliz e quanto eu vivia, quanto a raiz de amargura, verdade? A raiz de amargura pode fazer na vida de uma pessoa, a raiz da amargura ela destrói uma pessoa. Então, e destrói toda a família, aquilo contagia, né? Então foi quando a minha mãe decidiu, né, por conselho de outras pessoas, me colocar na FEBEM, na época do juizado de menor. E eu lembro-me que havia um departamento do juizado de menor chamado CRT, na FEBEM, que seria lá no Recife. Então fui para a FEBEM, da FEBEM fui para a Vitória de Santo Antão, que era conhecida como a cidade do menor. E fiquei ali, né? Fiquei ali durante quase 2 anos. Quase 2 anos eu estive ali na FEBEM. A ponto que a assistência social decidiu que eu não deveria ficar ali, porque eu estava entre as pessoas marginais. E eu não tinha o perfil de um marginal. Eu não tinha. A única que eu tinha era ódio, era rancor. O que eu tinha no meu coração era isso. Então, isso destruiu totalmente. Então, por muito esforço, né? Por muito esforço, me persuadiram a sair da FEBEM. Eu preferia ficar na FEBEM do que voltar para casa, do que enfrentar o meu padrasto, do que enfrentar a minha mãe. Então foi quando o meu tio Heleno, Eronides Joaquim da Silva, então o meu tio conhecido por tio Heleno, ele se esforçou também em querer me ajudar. Então me tirou da FEBEM e eu fui para a cidade de Cacoal, Rondônia, onde fiquei
creio que do ano 83 a 84, né, 85 ali com meu tio, mas só que eu tinha no meu coração aquela raiz de amargura, né? Eu tinha aquele ódio, aquilo predominava ainda, eu não era livre daquilo. Isso foi terrível. Bom, para resumir aquilo que o diabo fez na minha vida, né? Como eu já lhe falei, não era fácil viver tendo uma família, né? Tendo uma família. É exatamente, irmãos, amigo, você que está me ouvindo é exatamente o que passa hoje com centenas de pessoas, tá? Antes de julgarmos por que é que as pessoas dormindo embaixo de uma ponte, por que é que a pessoa dormindo nas calçadas, porque antes de julgarmos nessa pessoa a situação que está, ela tem uma história por trás disso. Eu tenho certeza que ela tem uma história. Ela não está ali simplesmente por querer estar. Às vezes nós julgamos a pessoa, chamando de mau elemento, de marginal, acusamos as pessoas, mas realmente você não sabe a história que levou ela a estar ali. Porque são muitas pessoas a olhar a minha pessoa, por exemplo, no balde de lixo, virando lixo para buscar o que comer, me julgava, né? Me condenava, me desprezava. Tá? Mas ninguém sabia realmente a minha história. Ninguém sabia o porquê, o que foi que me levou a estar ali, o que foi que me permitiu viver aquela situação. Ninguém sabia. E, na verdade, o pior ainda é que ninguém se interessava em saber. Né? Ninguém chegou para mim e perguntou: Francisco, o que está acontecendo? O que te levou a essa vida? Né? Ninguém, ao contrário, me tirava água, me criticava, né? Me xingava, né? Enfim, me desprezava. É isso que acontecia. Mas até o dia em que dois jovens, tomou a decisão mais extraordinária. Qual foi? Invadiram minha privacidade. Não digo minha privacidade porque eu estava ali no meu mundo, né? No meu mundo de sofrimento, no mundo de angústia, no momento de ódio, o mundo de ódio, o mundo que me levou à frustração, o mundo que me levou à destruição. E naqueles dias eu tinha meus 15 anos de idade. Eu tinha meus 15 anos de idade. Eu não quero falar tanto daquilo que o diabo fez, eu prefiro falar mais daquilo que Deus fez, porque o objetivo deste canal é exatamente este, é contar minha experiência com Deus, né? Aí chega, então vamos ao momento mais importante. Aí me chegam dois jovens, os seus nomes jamais eu posso olvidar, né? Jamais posso esquecer o nome deles, que é Duvalinos e Carlos Henrique. Então, aí Carlos Henrique e Duvalino começaram pregar para mim, anunciar um novo céu, anunciar um novo propósito, um Cristo que podia mudar a minha história. Eu confesso para vocês que naquele momento eu não cria muito, né? Não cria muito nessa história do evangelho, não cria, na verdade não cria em nada, né? Eu estava, como muitos disse, Deus existe porque existe sofrimento, né? Eu estava ali questionando a minha situação. E esses dois jovens falaram que Deus podia mudar a minha história. E eu fiquei interessado, né? Eu fiquei interessado nesse tema e o resultado é que eu comecei a caminhar com eles. Eu fui a algumas reuniões, né? Achava interessante, mas igual eu não havia tomado decisões, né? Eu fiquei com uns 6 meses, ou mais de 6 meses, né, me comunicando com este jovem, do Valino, Carlos Henrique, e as reuniões, lia a Bíblia junto, lia a Bíblia juntos, e, enfim, tivemos ali um momento muito precioso. Eu gostava dos hinos, gostava do louvor, mas não tinha tomado ainda aquela decisão de aceitar Jesus. Mas as coisas estavam mudando já, né? Estava mudando, porque pelo menos me começaram a mudar o meu foco. Né? Então, pensei comigo, para quem não tem saída, vale a pena tentar, vamos tentar, né? Vamos procurar fazer isso. Então, e assim foi, eu seguia estudando a Bíblia com eles, estudando um pouco aqui, um pouco lá, eles me levavam para jantar, né? Eles me levavam para um período de oração, mas
nada especial estava acontecendo. A única coisa especial que começou a acontecer é que foi mudando, né? Foi mudando o meu ambiente. Mas igual, eu seguia bebendo, né? Às vezes eu saía da reunião, ia beber, em vez de ir para casa, um lugar seguro, eu dormia nas calçadas, ficava caído, né? Alcoolizado. E foi algo terrível, foi uma situação terrivelmente que acontecia na minha vida naqueles dias. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer por parte, tá bem? Para não lhe cansar muito. Então, não perca a segunda parte, você não pode perder, tá bem? Vamos parar aqui e lhe espero que você possa continuar no número 2 do nosso testemunho. Que Deus abençoe. Eu quero orar por você neste momento, quero orar pela sua vida. Seu nosso Deus e Pai, eu quero glorificar o teu nome pela vida do meu irmão, da minha irmã, que o Senhor me permite compartilhar com ele nossa experiência, compartilhar com ele nossa experiência. Senhor, se por acaso há alguém na sua família, alguma pessoa na sua família, ou que essa mesma pessoa está passando por luta parecida com a minha, está escrava do ódio, escrava do rancor, Deus, assim como o Senhor fez na minha vida um milagre. Prepara o milagre para a vida desta pessoa. Conduza ela, Espírito Santo. É no nome de Jesus que eu te peço. Agora, no teu santo nome. Amém. Aleluia. Então, assim, meu querido, minha querido irmão, que Deus abençoe. Tá bem? E nos encontramos. Pronto, vamos seguir falando da nossa experiência com Deus, o que Deus tem feito em nossa vida. Que Deus abençoe.